Um líder é um que sabe o caminho, vai o caminho e mostra o caminho. Essa simples frase carrega um mundo de significado. Porque liderança, verdadeira liderança, não é sobre controle, títulos ou aplausos. É sobre responsabilidade. É sobre se levantar primeiro, ficar atrasado e carregar o peso que outros evitam. É sobre se tornar o tipo de pessoa que outros querem seguir. Não porque eles precisam, mas porque eles são inspirados. Em um mundo cheio de barulho, distração e incerteza, não precisamos de mais pessoas gritando comandos. Precisamos de mais pessoas que lidem com claridade, convicção e caráter. E aqui está a verdade. Liderança não é um presente reservado para poucos. É uma habilidade, um pensamento e uma decisão. Uma decisão que você pode fazer hoje. Se você está liderando um time, um negócio, um salão, uma família ou simplesmente liderando você mesmo, essa mensagem é para você. Porque antes de você poder liderar outros efetivamente, você deve primeiro aprender como liderar sua própria vida com propósito, coragem e disciplina. Os grandes líderes que adoramos não esperavam um momento perfeito. Eles passaram por frente, mesmo que não se sentissem prontos. Eles fizeram escolhas que formaram o seu caráter. Eles tomaram riscos, falharam, aprenderam e cresceram mais fortes com cada passo. Liderança é ganhada, não dada, e ela começa lá dentro. Hoje eu vou lhe mostrar os princípios poderosos que podem ajudar você a se tornar um verdadeiro grande líder. Onde quer que esteja em sua vida, fique comigo nos próximos minutos, enquanto eu compartilho as ferramentas, o pensamento e os exemplos que podem transformar a forma como você lidera. Vamos adentrar-nos. Número 1. Liderança começa com liderança. Antes de você poder liderar um time, uma empresa, uma comunidade ou até mesmo uma família, você deve primeiro aprender a liderar você mesmo. É aí que a liderança realmente começa. Porque se você não consegue manejar seu próprio tempo, seus próprios hábitos, sua própria atitude, como você pode esperar para guiar alguém mais? Uma grande liderança não começa com ordens gritando, ela começa com disciplina silenciosa. Ela está acordando quando o alarme toca, não quando você se sente como ela. Ela está aparecendo com consistência, fazendo o trabalho, até mesmo nos dias em que ninguém está assistindo. Liderança é sobre manter promessas, especialmente as que você faz para você mesmo. Se você diz a si mesmo que vai escrever todos os dias, ler todas as semanas, melhorar todos os meses, é melhor que você siga. Por quê? Porque se você não respeita a sua própria palavra, por que alguém mais? Leve Denzel Washington, por exemplo. Conhecido pelo seu profissionalismo e natureza baseada, ele não é apenas um ator de classe mundial, ele é um homem de disciplina. Atrás das cenas, ele vive de maneira rotineira, ele mantém seu círculo firme, seus princípios claros e seus níveis altos. Isso é liderança, e isso é o que ganha respeito, muito antes de um título. Você não precisa ter tudo planejado para começar, você só precisa tomar responsabilidade. Fique honesto com você mesmo. Onde você está caindo? O que precisa de atenção? Que hábitos estão te levando para longe da pessoa que você quer se tornar? Fixe isso. Porque as pessoas não seguem a perfeição. Elas seguem alguém que é real, alguém que está crescendo, alguém que está caminhando o caminho, não apenas falando sobre isso. Lembre-se disso. Liderança não é apenas sobre fazer com que as pessoas te sigam, é sobre setar o tipo de exemplo que elas podem modelar. Não é apenas estar a cargo, é estar no controle da sua atitude, suas reações, seu tempo e suas escolhas. Esse é o primeiro passo para ganhar influência. Então, se você quiser liderar outros, comece com você mesmo. Mastere as básicas, mostre disciplina, pratique os hábitos diários e desenvolva o pensamento de uma pessoa que aparece, soa ou brilha, porque quando você pode liderar você mesmo com consistência, você já se tornou alguém valente a seguir. Número 2. O poder da visão. Veja além do agora. Todos os grandes líderes começam com uma visão, algo maior do que eles mesmos, algo que os empurra para a frente quando o caminho fica difícil. A visão não é apenas sobre onde você está, é sobre onde você está indo. E, o mais importante, é sobre por que você está indo lá. Você vê, o presente às vezes pode ser incomodante. Impostos, períodos, responsabilidades e distrações podem afogar a sua mente e afundá-la. Mas a visão é o que te levanta.
Ela te permite levantar-se acima do barulho diário e ver uma imagem de o que poderia ser. Ela dá significado à luta. Ela te dá direção quando a vida fica confusa. É como uma luz em uma tempestade, estreita, clara e cheia de propósito. Pense em Walt Disney, muito antes do primeiro parque de temas, muito antes que Mickey Mouse se tornasse um ícone cultural. Walt tinha uma visão. Ele sonhou em um lugar onde as famílias poderiam se divertir juntos, onde a imaginação não tinha fronteiras, onde crianças e adultos ao mesmo tempo poderiam escapar do comum. Mas vamos ser honestos, ele tinha toda a razão para desistir. Ele enfrentou bancarrotas, rejeições e ridículo. As pessoas disseram que ele era louco, mas Walt não ouviu. Por quê? Porque a visão dele era mais forte do que os críticos. É o que os grandes líderes fazem. Eles veem antes que seja real. Eles acreditam nisso quando ninguém mais faz. Eles mantêm a imagem em sua mente tão claramente que ela começa a se tornar realidade. Agora, aqui está a verdade. A maioria das pessoas não perde motivação. Elas perdem visão. Elas acordam, vão para o trabalho, voltam para casa, repetem. Elas vivem por rotina, não por design. Mas você tem uma escolha. Você pode viver com intenção. Você pode definir sua visão. O que você quer que sua vida pareça? Qual tipo de pessoa você quer ser? Qual impacto você quer ter no mundo ao seu redor? Não espere a claridade para te encontrar. Saia e crie. Quando sua visão é forte o suficiente, suas escusas desaparecem. Você não mais pergunta, eu me sinto assim hoje. Você pergunta, está me levando mais perto da vida que eu quero? É assim que os líderes pensam. Eles filtram suas ações através da lente de sua visão. Se isso os movimenta, eles fazem isso. Se isso os distrai, eles o eliminam. Mas não confundam visão com fantasia. A visão requer trabalho, ela demanda ação. Não é apenas sobre sonhar, é sobre construir. A diferença entre um líder e um sonheiro é que os líderes colocam seus sonhos em um horário. Eles fazem um plano, eles setam objetivos, eles escrevem. Eles falam isso em existência porque eles sabem que o que é escrito é lembrado, e o que é lembrado é atuado. A beleza da visão é que ela evolui. A visão que você começa não é a que vai acabar, e isso é ok. A crescimento traz claridade. Enquanto você guia, enquanto você toma ação, enquanto você se engana e aprende, sua visão se esforça. É como uma fotografia chegando em foco. O que importa é que você comece, que você tente olhar além das suas circunstâncias atuais e imaginar algo melhor. Você não precisa de permissão de ninguém para sonhar grande. Você não precisa de todo mundo para acreditar nisso. Você só precisa acreditar nisso o suficiente para começar. Esse é o coração da liderança. Ver o invisível e fazer o impossível. Segurar o que importa mais, mesmo quando os resultados estão longe. Então, se você está sério em se tornar um ótimo líder, pare de viver apenas para hoje. Comece a viver para o futuro que você está construindo. Escreva sua visão, fale sua visão, viva sua visão. Porque quando sua vida tem um propósito, suas ações ganham poder. E quando suas ações são apoiadas pela visão, você se torna irresistível. Esse é o poder da visão. Ela te puxa fora do conforto, ela te levanta de escusas e ela te leva para a vida que você foi destinado a liderar. Número 3. Comunique com claridade e propósito. Liderança sem comunicação é como um navio sem um compasso, perdido, afastado e finalmente esquecido. Ótimos líderes não têm apenas uma visão. Eles sabem como se comunicar claramente, consistentemente e com convicção. Eles entendem que palavras carregam peso. Cada frase, cada conversa, cada mensagem tem o potencial de influenciar, inspirar e iluminar mudança. Comunicação não é sobre falar mais, é sobre dizer as coisas certas, da forma certa. É sobre fazer as pessoas se sentirem vistas, escutadas e entendidas. Quando você fala, as pessoas se alinham ou se alinham? Isso é uma pergunta que todo líder que espera deve se perguntar. Vejamos um exemplo que captura o poder da comunicação com propósito. Barack Obama. Irregular-se de onde alguém se posiciona politicamente, poucos podem negar sua habilidade de se conectar com as pessoas através de palavras. Suas palestras eram mais do que formação. Elas eram inspiração.
Ele tinha um jeito de falar diretamente para os corações das pessoas, fazendo ideias complexas, simples e difíceis conversas se sentirem honestas e humanas. Essa é a arte da comunicação de liderança. Agora, você não precisa ser um orador de classe mundial para liderar, mas você precisa falar com intenção. Muitas pessoas falam para impressionar quando devem falar para se conectar. A verdadeira liderança não é sobre palavras grandes, é sobre ser real, é sobre ser autêntico. As pessoas podem sentir o destino de um milho longe. Elas não podem sempre concordar com você, mas elas te respeitarão se você for real com elas. Os grandes comunicadores fazem algo que a maioria das pessoas não faz. Elas escutam. Elas não apenas esperam o seu turno para falar. Elas escutam o que as outras pessoas estão dizendo. Elas escutam para entender, não apenas para responder. E porque elas escutam bem, elas falam ainda melhor. Suas palavras vêm de um lugar de compreensão, não de assunção. Se você quiser liderar, você deve dominar os dois lados da comunicação, falando e escutando. Aprenda a ler o espaço. Aprenda a fazer perguntas que vão além do nível de superfície. E, o mais importante, aprenda a pausar. O silêncio, quando usado com sabedoria, é um dos melhores ferramentas de comunicação. Isso dá espaço para as outras pessoas pensar e dá mais impacto às palavras quando você fala. Agora, vamos falar sobre claridade. A mente confusa não se segue. Se o seu mensagem não é clara, sua equipe será incerta, seus objetivos serão enganados e sua influência irá fadar. Agora, vamos falar sobre claridade. A mente confusa não se segue. Se o seu mensagem não é clara, sua equipe será incerta, seus objetivos serão enganados e sua influência irá fadar. Faça-o simples, faça-o forte e faça-o ficar. Diga-o de uma forma que até um filho poderia entender. Porque a verdadeira inteligência não é provada por complexidade, é provada por claridade. O objetivo é a outra metade. O que você está tentando alcançar quando fala? É motivar? É ensinar? É corrigir? É unificar? Saiba seu objetivo antes de abrir sua boca. Isso é o que separa líderes acidentados dos líderes intencionais. Cada palavra deve servir à missão. Cada mensagem deve criar confiança. E cada conversa deve levar as pessoas mais perto da visão. Como líder, as pessoas te assistem, mesmo quando você não está falando. Seu tom, sua expressão, sua postura. Essas coisas falam mais alto do que suas palavras. Se suas ações contradizem sua mensagem, as pessoas não se lembrarão do que você disse. Elas se lembrarão do que você fez. É por isso que sua comunicação tem que ser consistente com seus valores, seu comportamento e suas crenças. E não esqueçamos da coragem. Às vezes, liderança significa conversas difíceis. Significa dizer o que precisa ser dito, não o que as pessoas querem ouvir. Significa corrigir sem enganar e confrontar sem condenar. Isso não é fácil, mas é necessário. Porque liderança não é sobre ser gostado, é sobre ser confiado. E confiança é construída através da verdade. Então, se você quiser elevar sua liderança, elevar sua comunicação, fale menos, mas signifique mais. Ouça profundamente, seja claro, seja real e seja intencional. Você não precisa ser alto para ser ouvido. Você precisa ser honesto. Você precisa se cuidar e você precisa falar de um lugar que reflete seus valores e sua visão. Grandes líderes usam sua voz para construir, não para quebrar. Para levantar, não para limitar. Para guiar, não para controlar. Então, comece a prestar atenção em como você fala. Escolha suas palavras com atenção, traga-as com propósito e deixe sua mensagem ser um espelho da sua missão. Porque quando suas palavras se alinham com suas ações e sua mensagem reflete seu coração, você não será apenas um falante, você será um líder valente a seguir. Número 4. Decisão. Decisão. Ter as consequências. No coração da liderança há uma responsabilidade inevitável, a decisão. A capacidade de escolher, de agir e de ter as consequências dessas escolhas. Isso é o que separa os líderes do público. Um verdadeiro líder não espera por condições perfeitas. Eles não se escondem atrás da indecisão. Eles passam em frente,
pescam as opções, fazem a chamada e tomam responsabilidade total para o que vem a seguir. A verdade é que a maioria das pessoas evitam a decisão porque ela vem com risco, ela vem com a possibilidade de ser errado. Mas a liderança não é sempre sobre ser certo, é sobre ser disposto a agir quando é o que importa mais. A indecisão atrapalha o progresso, ela cria dúvidas tanto no líder quanto nas pessoas que eles lideram. Um time pode lidar com uma decisão errada melhor do que com nenhuma decisão, porque com uma decisão há pelo menos uma direção, sem ela há apenas confusão. Vamos tomar a história de Rosa Parks. Ela não tinha título, ela não era rica, mas ela fez uma decisão quieta, firme e deliberada para ficar sentada. E essa decisão se tornou um espelho que ignitou um movimento. Ela não planejou se tornar um símbolo de coragem, ela simplesmente atuou de convicção. Isso é liderança. Não é sempre sobre ficar no palco, às vezes é sobre ficar no seu lugar. Você pode não ser chamado a liderar uma revolução, mas todos os dias você está enfrentado com decisões que formam seu caráter, sua direção e sua influência. Qual é a hora que você acorda? Como você responde sob pressão? Se você segue os seus compromissos? Todas essas escolhas definem sua liderança. Uma das coisas mais importantes que um líder deve entender é que decisões não são sempre sobre saber o que é certo. Elas são sobre escolher o que é melhor com a informação que você tem. Você não sempre será certo, mas a certeza não é um requisito para a ação. A coragem é. Os líderes aprendem a viver com o peso da incerteza e continuam avançando. Eles confiam na preparação, em seus princípios e em seus instintos. Mas aqui é o que realmente separa os grandes líderes. Eles tomam a propriedade. Quando as coisas vão errado, eles não põem os dedos. Eles não culpam o clima, o time ou a economia. Eles dizem, este foi o meu chamado. Esta é a minha responsabilidade. Esse tipo de propriedade ganha respeito. Porque qualquer um pode tomar crédito quando as coisas vão certo. Mas líderes mostram quem eles realmente são quando as coisas vão errado. E não toda decisão vai funcionar. Isso é apenas parte do jogo. Você fará erros. Você desejará mais informação. Você aprenderá que às vezes o caminho difícil é o único caminho. Mas esses são os momentos que formam a sua liderança. Você não cresce evitando erros. Você cresce aprendendo deles. Você ajusta. Você recalibra, você se movimenta novamente, desta vez mais inteligente. Agora, há uma balança que deve ser criada aqui. Um líder não deve se apressar a cada decisão desesperadamente. Uma decisão pensativa inclui ouvir, recolher informações, considerar consequências e procurar conselho quando necessário. Mas depois disso, uma escolha deve ser feita. Porque esperar muito tempo tentando agradar a todos, com medo de críticas, pode paralisar o progresso. Você nunca vai liderar efetivamente se tem medo de julgamento. A chave é desenvolver seu compasso interno. Conheça seus valores, conheça seus objetivos e então deixe que eles guiem suas escolhas. Quando você tem clareza de propósito, as decisões se tornam mais fáceis. Elas podem não ser dolorosas, mas elas se tornam mais claras. E com o tempo, você cria confiança em seu julgamento. Então, se você quiser crescer como um líder, abraça o peso da decisão. Comece com os pequenos, crie momentos. E como sua confiança cresce, assim também sua capacidade de liderar em momentos maiores. Não seja a pessoa que espera a permissão, seja a pessoa que se movimenta, que se atua, que decide. Porque liderança não é sobre perfeição, é sobre direção. As pessoas não precisam de você para sempre ser certo. Elas precisam de você para ser real, responsável e responsável. Elas precisam de alguém que passe para frente quando outros passarem para trás. Que alguém possa ser você. Faça a decisão, goste dela, aprenda dela e continue movendo para frente. Uma escolha valiosa por um tempo. Número 5. Desenvolva outros. Liderança não é sobre você. Se liderança fosse apenas sobre sucesso pessoal, ela terminaria no momento em que você alcançasse seus objetivos. Mas a verdadeira liderança, uma liderança duradoura e impactante, vai muito além de suas próprias ambições. Grandes líderes não apenas se levantam, eles levantam outros com eles.
Eles criam environmentos onde outros podem crescer, brilhar e, finalmente, liderar. Porque liderança não é sobre ser o herói da história, é sobre ajudar outros a se tornarem heróis deles. Um dos melhores exemplos desse princípio foi John Wooden, o legendário treinador de basquete da UCLA. Claro que ele ganhou campeonatos nacionais e construiu uma incrível carreira. Mas o que o tornou um verdadeiro líder foi como ele desenvolveu jovens, não apenas como atletas, mas como pessoas. Ele se focou no caráter, ele enfatizou a preparação, ele ensinou valores como humildade, equipe e integridade. Seus jogadores não só deixaram o campo melhor, eles deixaram a vida pronta. E muitos deles se tornaram líderes em si mesmos, em esportes, em negócios e em vida. É isso que os verdadeiros líderes fazem. Eles multiplicam seu impacto investindo em pessoas. Muitas vezes, as pessoas se levantam em liderança e acham que a luz do espelho deve ficar em elas. Mas se você é a pessoa mais inteligente em cada sala que você entra, você não está liderando, você está limitando. Verdadeiros líderes não carregam conhecimento, crédito ou oportunidade. Eles compartilham isso. Eles mentoram, eles treinam, eles criam confiança em outros. E quando suas pessoas sucedem, eles o celebram, não sozinhos. Pense sobre isso. Quem são as pessoas em sua vida que ajudaram a formar quem você é hoje? Talvez fosse uma professora que acreditou em você, um gerente que te deu sua primeira grande oportunidade, ou um pai que te encorajou quando as coisas estavam difíceis. Eles fizeram a diferença não controlando você, mas desenvolvendo você. Esse é o tipo de impacto que um líder pode ter. Para ser esse tipo de líder, você tem que deixar o ego. Você tem que estar disposto a ver o potencial onde outros só veem problemas. Você tem que reconhecer que não todos crescem do mesmo jeito ou do mesmo ritmo. Alguns precisam de encorajamento, outros precisam de desafio. Algumas crescem com estrutura, outros florescem com liberdade. Ótimos! Líderes aprendem a conhecer as pessoas onde estão e ajudam-as a chegar onde elas são capazes de ir. Mas aqui está a chave. Isso leva tempo. Desenvolvendo pessoas não acontece por noite. Não é sobre resultados rápidos, é sobre impacto a longo prazo. Isso significa ser paciente, ser disponível e ser consistente. Significa oferecer feedback que se desenvolve em vez de pausas. Significa acreditar em alguém mesmo quando eles se duvidam. Isso é liderança. Você também tem que modelar o que você quer ver. Se você quer que seu time seja disciplinado, seja disciplinado. Se você quer que eles se comuniquem abertamente, se comuniquem abertamente. As pessoas não seguem o que você diz, elas seguem o que você faz. Todos os dias, em todas as interações, você está ensinando outros como liderar como você. Lidere você mesmo. E lembre-se, o objetivo não é fazer as pessoas dependerem de você, é fazer elas confiantes sem você. Liderança empoderada significa dar a pessoas propriedade, responsabilidade e a liberdade de tentar, falhar e crescer. Significa voltar algumas vezes para que outras possam pular. Você saberá que você liderou bem não por quantas pessoas lhe reportam, mas por quantas pessoas são melhores por causa de você. Pessoas que cresceram sob sua influência. Pessoas que encontraram sua voz, sua força e seu caminho, porque você tomou o tempo de guiá-las. Um dos mais altos aplausos que um líder pode receber é este: por causa de você, eu não desisti. Pense nisso. Você pode ser a razão por que alguém segue indo. Você pode ser a razão por que alguém pula em seu potencial. Isso não é gritante. Apenas liderança. Isso é legado. Então, se você quiser ser um líder ótimo, não se foque apenas em seus objetivos. Foque em suas pessoas. Procure formas de servi-las, extreme-as e apoie-as. Seja o tipo de pessoa que vê a grandeza antes que seja óbvio. Ajude outros a crescerem não apenas porque é bom para o time, mas porque é a coisa certa para fazer. Porque, no fim do dia, liderança não é sobre o quão longe você vai, é sobre o quão longe você ajuda outros a ir. Isso é o que transforma bons líderes em ótimos. E esse é o tipo de líder que o mundo realmente precisa. Número 6. Aprenda da falha sem perder a confiança. Falha. A palavra sozinha faz algumas pessoas se esconder ou hesitar.
Mas para um verdadeiro líder, a falha não é o inimigo, é um professor, um criador, uma parte necessária do caminho. Todos os grandes líderes falharam, não uma vez, mas muitas vezes, e sem silêncio. A diferença é que eles não deixaram a falha defini-los, eles deixaram refiná-los. Você vê, liderança não significa sempre conseguir tudo certo. Significa crescer através do que acontece mal. Significa cair, aprender, ajustar e levantar de novo com mais sabedoria do que você tinha antes. Porque a falha não é final, é formativa. A verdadeira falha acontece apenas quando você refaz aprender dela. Pense em Thomas Edison. Antes de inventar a luz elétrica, ele falhou mais de 1000 vezes. Isso não é uma exageração. Mais de 1000 tentativas e cada uma não funcionou. Mas quando perguntaram sobre isso, Edison disse: "Eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionarão." Aquela mentalidade que é refusão de desistir, é por isso que ele sucedeu. Ele transformou a falha em feedback e obstáculos em pedras. Isso é o que os verdadeiros líderes fazem. Eles não correm por dificuldades. Eles passam por isso com a consciência de que cada desafio carrega uma lição. Eles não pretendem ser perfeitos. Em vez disso, eles ficam humildes o suficiente para dizer: "Eu estava errado", e fortes o suficiente para dizer: "Vamos tentar de novo." Mas aqui está a chave. Eles não perdem confiança no processo. Muitas pessoas confundem falhar em algo com ser uma falha, como alguém que tem um pensamento perigoso. Se você ligar sua valentia à sua velocidade de sucesso, cada erro vai se sentir pessoal. E é aí que as pessoas desistem. Não porque não conseguem suceder, mas porque eles pararam de acreditar em si mesmos. Liderança requer segurança interna. Você tem que saber quem você é além dos resultados. Sua identidade deve ser baseada em crescimento, não perfeição. Quando a falha acontece, e ela não deveria mover seu coração. Ela deveria acelerar seu caráter. Agora, a falha não se sente boa, vamos não misturá-la com açúcar. Vamos não misturá-la com açúcar. Ela pode machucar seu ego, mover sua confiança e fazer você questionar suas decisões. Mas ela também pode se tornar um dos seus melhores acertos se você enfrentá-la da forma certa. Refletir no que aconteceu mal, ter sua parte nele, extrair a lição, então avançar. Não sentar na falha por mais tempo do que você precisa. Aprenda, ajuste e tente de novo, com melhor insight. Você também encontrará que a falha ensina empatia. Uma vez que você foi derrubado, você é mais devagar em julgar os outros quando eles caem. Você desenvolve paciência, compreensão e compaixão. Isso faz você um melhor líder. Porque liderança não é apenas sobre empurrar as pessoas para vencer. É sobre caminhar com elas através das suas perdas e mostrar-lhes como se levantar. E vamos falar de equipes por um momento. Se você está em um papel de liderança, sua resposta para a falha se torna à tona. Quando alguém no seu time se engana, você critica fortemente ou você treina com sabedoria? Você pune riscos ou você recompensa aprendizado? Se as pessoas têm medo de falhar sob a sua liderança, também terão medo de tentar. E quando as pessoas pararem de tentar, a inovação morre, a crescimento parece e o mesmo acontece com o progresso. Os melhores líderes criam um ambiente onde a falha é parte do processo, não algo para ter medo, mas algo para crescer. Eles encorajam riscos inteligentes. Eles celebram esforço e melhoria. E eles lembram o seu time que as falhas não são sinais de fraqueza, são passos no caminho para a força. Então, a próxima vez que você enfrenta uma falha, e você irá, não se esconda dela, não faça desculpas e não deixe que ela quebre seu espírito. Olhe-a no olho e diga obrigado pela lição. Então, avance com ainda mais claridade, confiança e determinação do que antes. Porque a falha não faz você menos de um líder. Ela faz você mais humano, mais relacionável e mais resiliente. E a resiliência é o que separa aqueles que guiam por um momento dos que guiam por um tempo. Você não se torna ótimo ao evitar a falha. Você se torna ótimo após masterar sua resposta a ela. Esse é o tipo de líder que as pessoas confiam, seguem e lembram. Não o que nunca se esconde, mas o que nunca se esconde. Número 7. Fique humilde. Fique com fome.
Há algo poderoso sobre um líder que não precisa ser o mais alto no quarto, o mais brilhante no palco ou o centro de cada conversa. Aquela confiança silenciosa, a capacidade de liderar sem ego, de servir sem procurar aplausos, é um marco de verdadeira grandeza. Porque enquanto muitos procuram liderança pelo reconhecimento, verdadeiros líderes procuram crescimento, impacto e propósito. E eles fazem isso com humildade. Humildade não é fraqueza, na verdade, é uma das fundações mais fortes que um líder pode seguir. Significa que você é seguro o suficiente para admitir que você não tem todas as respostas. Você é aberto o suficiente para ouvir, e você é inteligente o suficiente para aprender de qualquer um, não importa sua posição, título ou base. A arrogância fecha as portas, a humildade abriu-as. Vamos olhar um dos exemplos mais fortes de liderança humilde, Mãe Teresa. Ela não liderou com barulho ou autoridade, ela liderou com amor. Ela viveu simplesmente, serviu quietamente e deu desesperadamente. Ela não tinha interesse em ser visto, mas o mundo a viu de qualquer forma. Sua vida impactou milhões, não porque ela pediu atenção, mas porque ela deu atenção. Ela não procurou poder, ela viveu com o objetivo. E essa é a essência da liderança humilde. Mas a humildade sozinha não é suficiente. Você também precisa de fome, o fogo interno que te leva a continuar crescendo, a continuar aprendendo e a continuar empurrando para frente, até mesmo depois do sucesso. A fome é o que protege os líderes de ficarem complacentes. É o que te mantém firme quando outros se sentem confortáveis. É o barulho na sua orelha que diz que ainda há mais a fazer. Você ainda não chegou. O momento em que um líder começa a pensar que ele conseguiu é o momento em que eles começam a cair atrás. A fome te mantém curioso. Ela te mantém disposto a estudar, a evoluir, a perguntar perguntas e procurar respostas melhores. Não importa o quão longe você chegou, há sempre outro nível. Há sempre alguém para servir mais profundamente. Uma habilidade para acelerar, um problema para resolver ou um caminho para crescer. Os melhores líderes combinam humildade para reconhecer suas limitações e fome para expandi-los. Eles entendem que o título de líder não é uma coroa para vestir, é uma responsabilidade para carregar. E quanto mais influência eles ganham, mais cuidadosos eles se tornam com suas palavras, suas ações e seu exemplo. Agora, aqui está um aviso: sucesso pode ser perigoso. Quando você começa a alcançar, as pessoas te aplaudirão, elevarão seu nome, flutuarão seus esforços e, às vezes, até te colocam em um pedestal. Se você não está afastado, é fácil começar a acreditar na altura. Mas o pedestal não é real, é uma trapa. E o momento em que você começa a pensar que você está acima do aprendizado, acima da correção ou acima de outros, é o momento em que você para de ser um líder. É por isso que a humildade deve ser uma prática diária. É verificar seu ego na porta, é lembrar de onde você veio, quem te ajudou ao longo do caminho e quanto você ainda tem que aprender. É agradecer ao seu time. É dar crédito generosamente e tomar culpa responsável. É ficar aprendizável sempre. E não é só sobre as coisas maiores. A humildade aparece em pequenos momentos também. Em como você trata um estranho, em como você responde a críticas, em como você lida com o erro de alguém. Cada um desses momentos revela o tipo de líder que você realmente é. Igualmente, a fome deve ser alimentada constantemente. Leia livros, estude pessoas, pergunte perguntas melhores. Envolva-se com outros que te desafiam a crescer. Procure feedback, mesmo quando está desconfortável. Faça o trabalho quando ninguém está assistindo. Porque a grandeza não é construída no espelho. É construída nas sombras, na disciplina, na dedicação e no grito diário que a maioria das pessoas supera. Então fique humilde o suficiente para continuar aprendendo e com fome o suficiente para continuar se movendo. Não importa o quão longe você vá, nunca pare de crescer. Deixe o seu sucesso te fazer agradecer, não arrogante. Deixe o seu progresso te empurrar em frente, não te fazer se sentar. Porque os melhores líderes não são dirigidos pelo ego, eles são dirigidos pelo impacto. Eles não precisam ser celebrados, eles só precisam saber que estão fazendo uma diferença. E eles nunca pararam de trabalhar para se tornar melhores, para si mesmos, para os seus povos e para a missão que eles servem. Fique humilde, fique com fome. Essa é a balança que constrói uma liderança irresistível.
Número 8. Adapte-se para mudar ou se tornar irrelevante. A mudança é a única constante que cada líder deve aprender a aceitar. O mundo está mudando todos os dias. A tecnologia evolui, os mercados flutuam, as pessoas crescem e desafios surgem que ninguém pode prever. Neste paisagem sempre mudando, os líderes têm uma escolha. Adapte-se para mudar ou se tornar irrelevante. É tão simples. Porque o que funcionou ontem não vai funcionar amanhã. E se você se afastar muito do conforto, você será deixado atrás enquanto o mundo vai avançando sem você. A liderança não é sobre aguardar o passado, é sobre ler o momento e responder com sabedoria. É sobre ficar flexível sem perder seus valores fundamentais. E, o mais importante, é sobre ser disposto a reinventar-se quando a situação o exige. Os líderes que vivenciam o mundo de hoje não são aqueles com planos rígidos, mas aqueles com mentes resilientes. Leve o exemplo de Howard Schultz, o homem que ajudou a formar o Starbucks em um fenômeno global. Ele não apenas abriu uma loja de café, ele criou uma experiência. Mas o que fez sua liderança se destacar não era apenas a ideia, era sua capacidade de se adaptar. Quando a recessão de 2008 aconteceu e o Starbucks começou a lutar, Schultz não culpou a economia e aguardou. Ele voltou como CEO, fez decisões difíceis, fechou lojas de café, treinou a equipe e refocou a marca no que mais importava. Ele mudou de curso, não porque era fácil, mas porque era necessário. É assim que a liderança adaptativa aparece. Ser adaptável não significa que você está incerto ou sem direção. Significa que você é responsável. Você está em contato com seu ambiente, suas pessoas e sua missão. Você está disposto a mudar a estratégia enquanto ficar baseado no seu propósito. Na verdade, sua capacidade de se adaptar mostra sua força, não sua fraqueza. Significa que você não está preso ao ego. Você está comprometido com os resultados, não com as antigas métodas. Agora, a mudança é desconfortável. Ninguém gosta de entrar no desconhecido. Mas o crescimento nunca acontece na zona de conforto. Os líderes devem passar por incertezas antes que eles possam guiá-los. E o primeiro passo é deixar de ser um necessário para o controle total. Você não pode predicar todos os passos, mas pode se preparar para responder com sabedoria quando o momento chegar. A adaptabilidade também requer curiosidade. Você tem que continuar perguntando: o que está mudando na minha indústria? O que está mudando nas necessidades das minhas pessoas? Onde estou caindo? O que podemos fazer melhor? O momento em que você para de perguntar é o momento em que sua liderança começa a estagnar. E aqui está a verdade. As pessoas resistem à mudança. Mesmo quando as antigas formas não estão mais funcionando, há conforto na familiaridade. O seu trabalho como líder é guiar as pessoas através dessa resistência. Você não os atrapalha, você caminha com eles. Você explica o porquê. Você pinta a visão do que está acontecendo e ajuda-os a ver a oportunidade do outro lado do desconforto. Mas não espere a crise para ser seu aluno. Não espere um deslizamento para começar a pensar diferente. Grandes líderes antecipam a mudança. Eles se preparam para ela antes que ela chegue. Eles constroem sistemas que são flexíveis. Eles criam culturas em que a inovação é encorajada, não assustada. Eles recompensam a adaptabilidade em outros e modelam isso por si mesmos. E não é apenas uma mudança externa que você deve estar pronta para. É também uma crescente interna. Você não é o mesmo líder que estava há 5 anos, e não deveria ser. Cada temporada de liderança vai pedir algo novo de você. Um novo pensamento, uma nova habilidade, um novo nível de responsabilidade. Você tem que crescer para alcançá-la. A adaptabilidade é a ponte entre quem você é e quem você está se tornando. Ela permite que você continue avançando mesmo quando o caminho muda. É o que permite que sua liderança fique relevante, impactante e forte mesmo em momentos incertos. Então, não tenha medo da mudança. Acolha. Deixe-a acelerar seu pensamento, espalhe seu conforto e forme seu próximo nível. Porque os líderes que seguem não resistem à mudança. Eles são os que aprendem dela, crescem por ela e guiam os outros com confiança no meio dela. Em um mundo que nunca para de mudar, a adaptabilidade não é opcional, ela é essencial. Adapte ou seja deixado para trás. Mudar ou se tornar irrelevante. Evoluir ou expirar. É seu movimento e seu futuro depende dele. Número 9.
Construa a integridade inesquecível. Se liderança é uma casa, então a integridade é a sua base. Sem ela, tudo mais, sua visão, sua influência, seu sucesso, eventualmente se quebra. Porque as pessoas podem admirar seu talento, elas podem ser impressionadas com seus resultados, mas elas só te seguirão com seus corações se eles te enxergarem. Confiam. E confiança não é construída em carisma, é construída em caráter. Integridade significa fazer a coisa certa mesmo quando é inconveniente, desconfortável ou desconhecido. É sobre alinhar suas ações com seus valores, não só quando as pessoas estão assistindo, mas especialmente quando não estão assistindo. Em um mundo cheio de cortes, hype e promessas quebradas, a integridade está como uma caixa de luz no escuro. Ela não é brilhante, mas é poderosa, e as pessoas se atingem a ela. Um dos melhores exemplos de integridade e liderança é Nelson Mandela. Depois de passar 27 anos na prisão, ele surgiu não com vingança em seu coração, mas com perdão e unidade em sua visão. Ele tinha toda a razão de ser triste, de liderar com vingança, mas ele escolheu o caminho mais alto. Ele viveu seus valores, mesmo quando seria mais fácil não ser. Essa claridade moral ganhou-lhe o respeito de não só uma nação, mas do mundo. É isso que a integridade parece em ação, consistente, corajosa e profundamente humana. Como líder, sua integridade é testada todos os dias, nas pequenas decisões, nos momentos privados, na pressão de cortar os cornos ou contar as metades verdades. E aqui está a coisa: a maioria das pessoas não perde sua integridade em um único momento. Elas perdem-a lentamente, compromisso após compromisso, racionalização após racionalização, um pequeno mentiroso, uma promessa esquecida, uma escusa desonesta. E antes de muito tempo, a confiança que levou anos a construir está morrendo. A integridade não é sobre ser perfeita, é sobre ser honesta. Quando você faz um erro, ganhe-o. Quando você dá a sua palavra, mantenha-a. Quando algo se sente errado, fale-a. Esse tipo de consistência cria uma reputação que você pode ficar. E uma vez que as pessoas confiam no seu caráter, eles te seguirão por qualquer coisa. Mas a integridade não é apenas sobre como outros te veem, é sobre como você se vê. Não há um colchão mais suave do que uma consciência clara. Quando suas ações se misturam com seus princípios, você caminha com confiança. Você dorme melhor, você se carrega com força silenciosa, porque você sabe que está fazendo o que está certo, não o que é fácil, não o que é popular, mas o que é certo. A integridade também aparece em como você trata as pessoas, especialmente aquelas que não te oferecem nada de volta. Isso é revelado em como você controla o poder. Você usa a sua influência para elevar ou controlar? Você serve seu time? Ou você espera que eles te servem? A verdadeira liderança não é sobre posição, é sobre serviço. E serviço sem integridade é manipulação. Uma das melhores formas de construir a integridade em sua liderança é definir seus não negociáveis. Quais são os valores que você refusa de comprovar? Honestidade, respeito, responsabilidade. Escreva-os, faça-os públicos, deixe seu time saber o que você está a favor e, mais importante, mostre-os através do seu comportamento. Porque um líder que vive seus valores não tem que falar sobre eles o tempo todo. As pessoas podem vê-lo, senti-lo e confiar nele. Agora, será que ter integridade sempre é fácil? Não. Às vezes, isso te custará. Você pode perder um acordo, você pode fugir de amizades, você pode perder um ganho curto. Mas, em retorno, você ganha algo muito mais valioso: credibilidade. E a credibilidade é o que transforma um líder em um legado. Lembre-se, as pessoas não seguem títulos, elas seguem a verdade. Elas seguem o líder que fala plenamente, atua justamente e lidera com coração. Quando as pessoas sabem que elas podem contar com você para serem justas, honestas e consistentes, elas irão fazer o caminho extra com você. Não porque elas precisam, mas porque elas querem. Então, proteja a sua integridade. Guarde-a como um tesouro, porque é. Todos os dias, em todas as interações, pergunte-se a si mesmo: estou sendo o que disse que seria? Estou fazendo o que disse que faria?
Estou guiando o jeito que quero ser lembrado? Porque, no final do dia, liderança sem integridade é apenas formação. Mas liderança com integridade é influência, é legado. E esse é o tipo de líder que vale se tornar. Número 10. Leve as pessoas a um lugar que importa. Liderança não é apenas estar a cargo. É sobre mover as pessoas para frente. É sobre ver um destino que as outras não podem ver ainda e ter o coragem, a clareza e a convicção para guiá-las lá. Um verdadeiro líder é uma ponte entre o que é e o que pode ser. E a pergunta que cada líder deve se perguntar é essa: onde estou levando as pessoas que me confiam para guiá-las? No fundo, liderança é sobre propósito. É sobre fazer algo que importa. Algo que deixa as pessoas melhores, mais fortes, mais espertas do que antes que as conhecessem. Você não está apenas guiando projetos, manejando equipamentos ou construindo sistemas. Você está criando vidas. E o impacto que você faz não acaba quando o trabalho está feito. O impacto ocorre logo depois, nas aulas que você ensinou, a coragem que você inspirou e os valores que você passou. Vamos explorar isso através de um exemplo simples, mas poderoso. Imagine uma professora em uma escola de pequena cidade. Sem fama, sem título além de Mrs. Davis. Mas todos os dias ela aparece com energia, cuidado e crença em seus alunos. Ela vê potencial no garoto que se sente invisível. Ela desafia o aluno que está caminhando. Ela encoraja o que está lutando em casa. Anos depois, esses alunos se lembram dela. Alguns se tornam médicos, alguns líderes, alguns pais. E eles carregam suas palavras, seu exemplo, sua liderança. Mrs. Davis não apenas ensinou matemática, ela levou as pessoas para um lugar que importa. É o que uma verdadeira liderança parece. Não é sempre glamouroso, às vezes é silencioso, atrás das cenas, mas sempre deixa um marco, porque sempre movimenta as pessoas para algo maior, para a crença, para o crescimento, para um futuro melhor. Para fazer isso bem, você deve primeiro saber por que você lidera. Qual é a missão da sua liderança? É impacto? É serviço? É transformação? Sem um sentido claro de propósito, a liderança se torna mecânica, apenas outro trabalho. Mas com propósito, a liderança se torna significativa. Ela se torna a força que uniu as pessoas, alimenta a persistência e cria um momento que dura. Você também deve entender as pessoas que você está liderando. Onde estão agora? O que eles precisam? O que eles têm medo? O que os inspira? A liderança não é sobre atirar as pessoas, é sobre atirá-las. E você faz isso conectando sua visão com seus valores. Mostre-lhes como a jornada os serve, não apenas você. Quando as pessoas veem que seu objetivo levanta a todos, eles irão caminhar através do fogo para você. Mas não apenas levem as pessoas ao conforto, levem-as a desafios. O crescimento não acontece em caminhos fáceis. Os melhores líderes empurram as pessoas amando-se, mas firme, fora de suas zonas de conforto. Eles estendem o potencial, eles iluminam coragem e chamam a grandeza mesmo quando as pessoas ainda não podem vê-la em si mesmas. E ao longo do caminho, um bom líder nunca esquece de caminhar com as pessoas. A liderança não é sobre correr em frente enquanto todos lutam para se manter. É sobre acelerar, verificar e fazer com que ninguém se deixe atrás. É sobre celebrar o progresso, mesmo os pequenos vencedores. É sobre dizer, eu acredito em você, mesmo quando eles não acreditam em si mesmos. Os líderes também deixam as pessoas com ferramentas, não apenas resultados. Eles não apenas resolvem problemas, eles ensinam a outros como resolver eles. Eles não apenas dão respostas, eles inspiram perguntas. Porque quando o caminho acaba, o melhor presente que um líder pode dar é a capacidade de outros guiar-se. Então pergunte-se, onde você está levando as pessoas? Você está ajudando-as a crescer? Você está construindo algo que dura? Você está guiando com coração ou apenas lutando por resultados? No final da sua jornada, as pessoas ao seu redor vão dizer, por causa delas, eu me tornei melhor. A liderança não é sobre o espetáculo, é sobre significado. E o significado é medido por vidas tocando, não por um prêmio. É medido por pessoas lembrando como você fez-as se sentirem, o que você ajudou-as a acreditar e quem você encorajou-as a se tornar.
Então pegue as pessoas em um lugar que importa, não apenas para um objetivo, mas para uma grandeza. Não apenas através de um projeto, mas através de uma transformação. Seja o tipo de líder cujo impacto multiplica muito depois de ter se despedido, porque, no final, a liderança não é sobre ser lembrado, é sobre fazer uma diferença que não pode ser esquecida. Nós estamos muito longe nessa jornada de liderança, através de disciplina, visão, comunicação, responsabilidade, serviço, resiliência, humildade, adaptabilidade e integridade. E agora chegamos ao coração de tudo isso, a imaturidade. Liderança não é algo que você nasceu com, é algo que você construiu. Uma decisão por um tempo, um momento por um tempo, um hábito por um tempo. A liderança não é reservada para CEOs, presidentes ou figuras públicas. Ela pertence a qualquer um que escolha tomar responsabilidade pela sua vida, suas escolhas e sua influência. Ela pertence ao professor que fica atrasado para ajudar um estudante que está lutando, ao pai que modela paciência e força em casa, ao empreendedor que guia com coragem mesmo em incerteza, ao amigo que fala a verdade com gentileza. Isso é liderança. Não é um título, é uma decisão. E é uma decisão que você pode fazer, começando hoje. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Você só precisa começar com intenção, aparecer com disciplina, falar com claridade, agir com propósito, guiar com amor. E quando você cai, e você aprenderá, ajustará e continuará. Porque o mundo não precisa de líderes perfeitos, precisa de verdadeiros. O tipo que aparecem quando é difícil, que ficam afastados quando é tentativo para afastar-se, que servem, que crescem e que nunca parem de procurar algo maior do que eles mesmos. Então, o que agora? Agora você aplica. Agora você pega o que você aprendeu e começa a viver isso em trabalho, em casa, em cada conversa e em cada decisão. Você se torna o exemplo que outros podem contar. Você se torna o tipo de líder que não apenas inspira as pessoas, mas as transforma. E lembre-se disso, sua liderança importa. Alguém, em algum lugar, está assistindo como você vive, como você guia, como você responde. Seja a razão pela qual alguém acredita em seu próprio potencial. Seja o esforço que começa o seu caminho. Porque a melhor parte é que isso não é o fim, é o começo. O começo do seu próximo nível, o começo do seu maior impacto, a fundação de um legado que te sobrevive. Você tem o que precisa. Agora vá guiar com isso. O mundo está esperando.